Amados irmãos e amigos, é com muito prazer que estamos aqui de volta com mais uma série de estudo para você e que vem edificar os vossos corações. Estaremos hoje meditando no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. E o tema de hoje, fatores divinos para dignificação. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, Pai. Muito obrigada, Pai, porque nós temos esse privilégio tão lindo, Pai, de te adorar, Pai, de poder falar contigo, de podermos servir a Ti, Pai. Muito obrigada. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. E nós te adoramos, Pai, e queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Fica conosco essa noite, fala conosco, Senhor. Continua, Pai, falando ao nosso coração essa noite, Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz que quando o irmão Edson falou, né, para eu falar aqui, fazer a devocional, veio ao meu coração uma palavra que está no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 13. Quem tiver suas Bíblias, quiser nos acompanhar, aqui nessa passagem está dizendo assim, olha, nós vamos ler até o versículo 3. Diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E quando o pastor começou a cantar esse louvor que ele cantou agora antes, né, que nós precisamos ser um obreiro aprovado. E o obreiro aprovado, ele tem que ter o verdadeiro amor no coração dele. Não é fácil nós termos o amor no nosso coração constantemente. Nós precisamos clamar a Jesus: Senhor, enche-me de amor, me ajuda a amar o meu próximo. Quando Deus escolhe alguém, Ele faz tudo que determinou em seu coração. Capacita o chamado, fortalece os seus passos, pois a obra dele não falhará. Quando Deus escolhe alguém, vão obedecer, custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra e te expõe agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, que nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é vencedor. Fatores divinos para a dignificação.
Nós estamos vivendo ainda os ares, né, das Olimpíadas. O Rio de Janeiro, nesse ano de 2016, esteve comemorando, né, ou celebrando, ou sediando as Olimpíadas. E muitos que puderam ter o privilégio de ver ali na televisão, ou mesmo aqueles que puderam ver ao vivo, viram que muitas pessoas subiram ao pódio e ganharam aquela tão desejada medalha de ouro, não é verdade? E aí, quando eu olhava aquilo ali, eu ficava imaginando como é bom a satisfação daquelas pessoas que estão ali, todos lutam por querer conquistar a medalha de ouro. E eu percebia que aquelas pessoas que estavam lutando para receber ali a medalha de ouro, elas tinham que passar por algumas provas e algumas modalidades. Então havia uma mesa de jurados, e aqueles jurados estabeleciam padrões que aquelas pessoas deveriam cumprir. E na medida que elas cumpriam aqueles padrões dados aos critérios que eles tinham, e nesses padrões eles acreditavam ser padrões de excelência, então eles conferiam a essas pessoas a medalha de ouro. E muitas pessoas subiam ao pódio, ouviam aquele hino, né, seu país sendo celebrado, uma alegria muito grande. E eu comecei a pensar na alegria que existe de alguém conseguir realmente uma medalha, um sucesso, uma vitória, um galardão. Mas na medida que pensava nisso, eu pensava também, aqueles jurados que ali estavam, quais eram os critérios que eles usavam? Quais eram os critérios que eles usavam para estabelecer o grau, ou conferir a qualidade de medalha de ouro a alguém? Então eu comecei a pensar que algumas pessoas podem traduzir ao outro valores de acordo com aquilo que ela entende ser interessante. Quando eu via alguns testemunhos de algumas pessoas que tentaram medalhas e não conseguiram, nós tivemos uma atleta brasileira, uma menina, uma pequena menininha, né, uma negra, graças a Deus, como nós. E aquela menina foi fantástica nos exercícios que fez. E era uma mulher que vinha, uma criança que vinha de comunidade carente, pobre. Ninguém sabia quem era aquela menina. Nem eu mesmo lembro o nome dela. Mas eu me lembro que uma pessoa de grande expressão, Simone Biles, que é considerada uma das atletas mais completas do mundo, eu ouvi dizer que ela deu o seguinte testemunho a respeito dessa jovenzinha brasileira. E ela dizia, aquela menina, ela deveria ser medalha de prata. Ela deveria ser medalha de prata. E aí eu comecei a pensar, se aquela menina, a Biles, que é uma pessoa que sabe o grau de dificuldade, é medalha de ouro em todas as Olimpíadas que passa, consegue atribuir a essa jovenzinha, sem nome, sem expressão, uma qualidade tamanha, por que os jurados não conseguiram perceber isso? Então começou a passar pela minha cabeça que os jurados têm critérios que às vezes passa pelo viés da simpatia e não, na verdade, da qualidade. E quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando, quem deve atribuir grau de dignidade a nós? Vocês já viram que os nossos amigos nunca falam mal de nós? Por isso que eles são nossos amigos. Não é verdade? Então, às vezes, as pessoas dizem coisas que não são verdadeiras, porque elas estão sob suspeição, ou porque tem um carinho especial por aquela pessoa, e aí a justiça vai dela em função do emocional. E aí fui baseando justamente nessas coisas que eu resolvi pensar com vocês hoje sobre um texto da Palavra de Deus, que fala sobre os fatores divinos da dignificação, ou seja, da qualificação, do reconhecimento. E eu queria então propor um texto, para que vocês que estão aqui possam acompanhar, e também aqueles que tiverem com as suas Bíblias aí possam acompanhar. E você que está em casa também, abra sua Bíblia no texto que eu vou sugerir agora para que a gente faça uma meditação. E você vai ver como funciona essa questão dos parâmetros, ou das qualificações, dos fatores que são colocados para que as pessoas sejam dignificadas. Eu quero propor, portanto, o texto de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Lucas, capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 10. Pode abrir a sua Bíblia?
Ok. Assim você pode acompanhar comigo e ver que eu estou lendo na Palavra de Deus, e é da Palavra de Deus que nós vamos tirar alguns conceitos para entender o que significa realmente dignificar alguém. Assim escreve o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, levantou-se de Cafarnaum, e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estando doente, quase à morte, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe imploravam, dizendo: ele é digno de que faças isso, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvidas as palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando para os que o acompanhavam, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, foram enviados e encontraram curado o servo. E é exatamente isso que eu quero estar pensando com vocês sobre critérios divinos para a dignificação. Primeiro, antes de falar sobre o critério divino, eu quero falar sobre os critérios humanos. Introduzindo nessa nossa fala, nós falamos que nas Olimpíadas atribuíam graus e que a gente percebe que alguns deles eram por simpatias ou política. Eu não entendo bem isso, não posso julgar, mas se alguma pessoa era digna de receber e não recebeu, é uma injustiça. E aí eu comecei a pensar quais são os critérios que as pessoas usam. E quando eu olhei esse texto da Palavra de Deus, eu vi que aqueles homens que foram a Jesus, aqueles anciãos, pleiteavam uma cura em favor de um servo do centurião. Esse centurião, inclusive, é anônimo, não aparece o nome dele aqui. E aí depois eu vou dizer para você por que de repente aparece ele como anônimo. E quando esses homens vão a Jesus e começam então a insistir com Jesus para que vá ao centurião e atenda o seu pedido, a sua necessidade, eles começam a apresentar uma série de valores, uma série de questões que justificaria Jesus ir até ele. Então eles começam a falar: ele é digno de que tu faças isso. Então aqueles anciãos diziam que o centurião era digno de que Jesus fizesse isso. Mas, como eu disse, as pessoas, para conseguirem aquelas medalhas e ter a dignidade, ter os seus merecimentos, elas têm que fazer algumas modalidades e fazer com excelência. Então, para alguém ser digno, precisa ter motivadores que o dignifiquem. E aí eles começam então a listar para Jesus aquilo que eles entendiam ser o que tornava aquele centurião um homem digno e que Jesus devesse atendê-los. E aí ele começa a dizer: porque ele é amigo do povo. Lembra que eu disse para vocês no início, quem tem amigo não precisa de inimigo, porque o amigo fala tudo que a gente quer ouvir, não é verdade? Não é verdade, não. O verdadeiro amigo fala aquilo que a gente precisa ouvir. Mas os nossos amigos sempre falam bem da gente. Mas eles falam bem da gente porque eles estão sob suspeição, porque eles também são amigos nossos, houve alguma identificação que nos fizeram ser amigos. Então, nem sempre a testificação de que alguém é bom, de que alguém é perfeito, partindo de um amigo, verdadeiramente diz que esse é perfeito. Mas aqueles homens anciãos diziam: ele é amigo do povo.
E que elementos, que fatores aquele centurião teria feito, que atos ele teria cometido para testificar de que eles eram realmente amigos do povo? Então ele mesmo codificou para nós uma sinagoga. Olha, nós estamos agora, nesses meses que seguem aí, acho que o mês que vem, com eleições para prefeituras. E aí a gente vê um monte de gente, parece até Papai Noel, né? Oferecendo presente, promessas e um monte de coisa. Todos que se apresentam são bonzinhos. Não tem ninguém que não seja bom. É até difícil, com tanta gente boa, a gente fazer as nossas escolhas, né? É claro que eu estou ironizando. É que às vezes as nossas escolhas, as nossas qualificações passam pelos nossos sentimentos. E aqueles homens, aqueles anciãos tinham um sentimento positivo em relação a eles, porque eles foram beneficiados. Afinal de contas, o centurião, além de ser amigo deles, edificaram para eles uma sinagoga. Então ele é digno. Ele é digno, Jesus, que tu vá lá, porque ele é amigo do povo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus foi até ele. Jesus resolveu atender. E é exatamente aí que entra uma questão que eu comecei a pensar. E fiquei feliz quando a gente vê que Jesus cria critérios diferentes dos critérios dos homens para avaliar e qualificar pessoas. Quando ele vai para a casa desse homem, esse homem faz algumas declarações que testificam, na verdade, a nobreza dele. Faz declarações que realmente mostram que ele é um homem digno. Não sob o aspecto do tráfico de influência. Veja, no versículo 6, então Jesus foi a ele, e perto da casa o centurião enviou-lhes amigos a dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Mas vamos entender uma coisa. Aqueles anciãos diziam: Senhor, vá à casa dele, porque ele é digno. E agora Jesus, estando diante dele, diz: Não, Jesus, não entre na minha casa, porque eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Espera aí, mas eles nos diziam que ele era digno? E por que ele dizia que ele não era digno? Ele deveria então se encher, não é verdade? Como eu disse, quando as pessoas recebiam aquela medalha, os seus peitos inflavam. Eles choravam de alegria, tamanha suas emoções, de ver o seu hino sendo cantado. Então eles tomavam para si aquela glória. E era merecida a glória. Mas esse centurião não tomou para si essa glória. Muito pelo contrário. Ele dizia: eu não sou digno nem que tu entres na minha casa, Senhor. E ele acrescenta mais uma coisa interessante. Veja, versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ele não somente entendia que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, como ele entendeu também que ele não era digno nem de dirigir a palavra de Jesus, de procurar Jesus. Mas os anciãos disseram que ele era digno. E ele disse: não, eu não sou digno. Mas ele começa a mostrar algumas coisas. Primeiro ele demonstra sua humildade. E a gente tem que pensar sobre aquilo que Deus olha, qual é o fator divino que Deus olha para poder transformar pessoas simples como eu e você em pessoas dignas. Então ele diz: não sou digno de falar contigo, não sou digno de tu entrar na minha casa. E diz: porém, versículo 7 ainda, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele justifica por quê? Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Veja, manda uma palavra, meu servo será curado. Eu sou um homem sujeito à autoridade. E nessa autoridade que eu tenho, eu mando ao meu soldado: vai, ele vai. Vem, ele vem. Diga ao meu servo: faz, ele faz. Diga ao servo: não faz, ele não faz. Eu tenho autoridade. E com essa autoridade que eu tenho, eu mando e eles obedecem. Sabe o que ele reconheceu aqui em Jesus? Que a palavra de Jesus tem autoridade. Basta uma palavra. Manda uma palavra que, assim como eu tenho autoridade com a minha palavra, os homens que estão sob o meu comando obedecem, até mesmo a enfermidade sob a tua palavra vai obedecer. Então ele reconhecia o poder de Deus.
a autoridade de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando olhou isso, disse, se admirou daquele homem e disse, não vi em Israel uma fé como a desse homem. E aí a gente precisa entender quais são os parâmetros para dignificar. Os homens dão um eixo de dignidade segundo os seus preceitos, segundo alguma coisa que recebeu e ele dá alguma coisa em troca. Qual é o critério divino para a dignificação do homem? Primeiro, ser humilde. Porque Deus resiste aos soberbos. Segundo, reconhecer que Deus é Senhor. Basta uma palavra tua e meu servo será curado. Basta uma palavra tua. Reconhecer que Jesus tem autoridade sobre enfermidade, sobre demônios, sobre os males, porque Ele é Deus. E aí você precisa decidir. Quem deve tornar você digno? Os homens, os seus amigos, porque você fez alguma coisa? Ou o Senhor, que pode dignificar, te dar uma dignidade que ninguém jamais tira? Enquanto falo isso, eu me lembro dessas pessoas que são pugilistas e eles defendem cinturão. E aí, quando eles pegam aquele cinturão, eles são os senhores daquele cinturão. Eles são os melhores daquela modalidade. Mas a pergunta que fica, até quando? Aí aparece alguém que desafia o cinturão e às vezes ele toma o cinturão. E a sua glória acabou. A glória que era dele até ontem, aquele que vitoriou sobre ele, passa a ter a sua glória. Mas se Jesus te dignificar, se ele reconhecer que você é digno, ninguém tira a dignidade que Jesus te deu. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que a dignidade que precisamos vem de Jesus. Que Deus nos abençoe. Você quer reconhecer o Senhor como Deus de sua vida? Deus hoje quer te edificar. Não deixe passar esta oportunidade. Deus quer ser o Senhor de sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, para assim você manter-se informado das novidades que vão ser postadas. E não esqueça também aqui de dar um joinha para ajudar a divulgar esse nosso canal e assim poder levar essa mensagem para todos que necessitam.